observa exatamente o que está acontecendo conosco, com a nossa sociedade, com o povo de Deus e com as criaturas de Deus na terra, que o Senhor ele está tendo uma contenda conosco. Aí a gente se pergunta, mas por que Deus tem contenda? Por quê? Olha o que o Deus ele falou, porque a terra não existe verdade, não tem verdade. Ele tem uma contenda e ele fala que na verdade Deus não tem uma contenda, não é com a terra em si. A verdade diz aqui, que o Senhor ele tem uma contenda com os habitantes da terra, sabe? A ira do Senhor, o sentimento de Deus, porque Deus, ele é uma pessoa, ele tem individualidade, ele tem uma personalidade, ele tem um caráter. Então Deus, ele tem os sentimentos, ele sente. Então, e ele não quer punir nem corrigir, não é a terra dele não, são os habitantes que vivem na terra, é a própria criatura dele. E ele não quer punir, não são os animais, não, nem as aves, nem a vegetação, porque eles são irracionais. Os únicos que foram criados à imagem e semelhança de Deus somos nós. Então somos nós que pecamos. Os animais, eles não pecam, né? A fauna e a flora não pecam, mas nós pecamos. Fomos nós lá no Éden que pecou. Então o Senhor ele tem essa contenda para conosco. Então o Senhor ele está nos corrigindo e ele fala, porque não existe verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Então quando ele fala, o profeta fala aqui no verso 5, no 6, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando a gente lê essa passagem, muito vem se aplicando ao conhecimento bíblico, ou conhecimento da letra, né? Quando a gente fala bíblico, é o conhecimento de Deus. Mas eu não estou falando aqui, tem sido aplicado como conhecimento da letra, conhecimento teológico, conhecimento filosófico, né? Tudo isso, não é esse conhecimento. É o conhecimento de Deus, o conhecimento que Deus está requerendo aqui, aleluia, é o conhecimento dele. E a terra está perecendo porque os habitantes da terra não têm o conhecimento de Deus. E quem não tem conhecimento de Deus não tem amor, não tem verdade, só tem engano, só tem mentira. E ele fala aqui que tudo que ele veio descrevendo aqui é para hoje. Só tem isso, ele fala homicídios sobre homicídios, ou seja, crimes sobre crimes. Olha o que nós estamos vendo e vivendo hoje a sociedade. É Deus purinho na terra. Olha a palavra de Deus se cumprindo com toda a sua verdade. Aleluia. E ele diz, por isso que a terra está de luto. Por isso que, olha o que nós estamos vendo, a terra está de luto. Nós não estamos no momento de alegria, de festejos, né? De confraternizações. Não é que nós vamos deixar de viver por conta disso. Não, nós temos que viver e passar por esse período de luto. Mas o Senhor, ele exige, ele quer de nós, porque enquanto não houver uma mudança nos habitantes da terra, a ira do Senhor não vai passar, né? E a correção do Senhor também demora mais tempo a passar, fica mais tempo corrigindo, né? E nós vamos ficar em luto, mas tem solução, mas tem uma provisão, tem promessa de bênção, porque ele vai falando aqui da repreensão que o Senhor está fazendo com os habitantes da terra. Mas no capítulo 6 em diante, ele já começa a dizer que o Senhor, ele tem a promessa aqui. Primeiro vem o castigo, mas aí vai chegando aqui já para o final do capítulo, o Senhor ele vai falando, no 14, chega no último capítulo, ele já nos fala na promessa do perdão. Então,
tem uma frase que eu até gosto muito de usar nesses últimos tempos, que nós temos pedido muito cura ao Senhor, né? Olha que situação que nós estamos. Dentro da casa dele, nós estamos usando máscaras. Isso é luto. Isso é um luto que nós estamos vivendo. Que a casa de Deus é vida, tudo é vida. E por que a gente tem que passar por isso? Por que a gente está precisando passar por isso? Então, que nós possamos passar por isso, mas que a gente no final obtenha verdadeiramente o perdão de Deus. Que a gente consiga passar por isso e entender o que Deus está querendo fazer. Deus, ele se irou com o povo de Israel e ele estava primeiro avisando, assim como ele está nos avisando hoje. Olha, bota a casa de vocês em ordem. Deixa a prostituição, deixa o adultério e a idolatria, porque quando Deus ele fala aqui nessa palavra de prostituição e do adultério, ele está falando que é do adultério e da prostituição espiritual. Porque no capítulo aqui anterior, no capítulo 2, no verso 16, o Senhor ele fala assim, olha, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará, ela quem? Israel, né? Ou seja, o povo escolhido de Deus, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. O que nós estamos vendo? Baal sendo levantado. A humanidade está adorando a Baal. E às vezes nós olhamos para a nossa família, eles estão adorando a Baal. Mas o Senhor nos levantou na terra, Ele nos levantou, nos chamou como colunas. Não é só para a gente ficar retendo tudo que Deus tem feito na nossa vida, não. Louvado o nome do Senhor. Ele quer que nós sejamos como atalaias dentro da nossa casa, junto à nossa família, junto aos nossos. Para quê? Para avisar eles, como Oséias, tá? Que o Senhor, Ele quer ser chamado de marido, porque o marido faz o papel de quem? Do provedor, do cuidador, daquele que zela, daquele que dá a vida pela esposa, que cuida, que alimenta, que é o provedor, que ama. Então, o Senhor, Ele não quer ser chamado de Baal. Porque Baal é o quê? É uma divindade. Não chega a ser um demônio exatamente, mas é uma divindade que vem sendo adorada. E essa divindade, quando ela era adorada nessa época por Israel, ela era considerada uma divindade que tudo envolvia prazer. Tudo era envolto. Para poder adorar a Baal, a adoração a Baal vinha acompanhada de deleites, vinha